Numa região remota do Alasca, dois amigos alpinistas tentam conquistar uma montanha perigosa. Então acontece um desastre. E o que era uma aventura se transforma numa luta desesperada pela sobrevivência. Surpreendidos por várias avalanches, eles sentem a força destrutiva da natureza. E o homem enfrenta uma escolha terrível. Não aguento mais! Salvar a si mesmo ou ficar com seu amigo Não vá. e encarar a morte de frente. Com mais de 21 mil quilômetros quadrados, este parque nacional é uma das últimas grandes fronteiras dos Estados Unidos. Geleiras espetaculares e montanhas incríveis atraem alpinistas que querem testar suas habilidades até o limite. Como o alasquiano Jim Sweeney. E aí, vamos nessa? Eu sempre fui um aventureiro, então eu queria uma coisa difícil de fazer, um desafio. Jim chamou seu amigo, com quem ele aprendeu a escalar, Dave Nyman. Comecei a escalar ainda garoto, porque o Alasca é cheio de montanhas. Em qualquer passeio aqui, você tem que escalar alguma coisa. E hoje não é diferente. Os amigos estão no Parque Nacional Denali. Eles estão escalando Mount Johnson, que chega a 2.500 metros de altura e é um dos lugares mais isolados que se possa imaginar. Dave e Jim querem realizar um feito ainda inédito, embora muitos já tenham tentado: escalar o poço do elevador. Uma subida de 600 metros numa parede de granito e gelo. Nós sabíamos que íamos levar umas 12, 20 horas, talvez até mais para escalar. Essa escalada não é para novatos, mas Jim e Dave estão confiantes. Eles já fizeram muitas escaladas antes. Acumulam 16 anos de experiência juntos. Quem cuidava da corda era o Jim, e ele subia depressa. Quando ele já estava no fim da corda, ele ficava me chamando. Anda, vem logo! Eu conduzia nossa subida. Sem dúvida, eu era o líder, o condutor. Essa é a experiência que eles tanto queriam. Eu esquecia simplesmente de tudo quando estava escalando. Eu não pensava em absolutamente nada. Eu só queria subir. Cara, você tem que ver a vista daqui de cima. Legal, Jim. Espera, Dave. Eu tenho que passar por essa saliência. Depois de terem progredido bastante em 2 horas, Jim precisa passar por uma saliência. Eu estava procurando gelo. Eu estava procurando alguma coisa dura para me apoiar. É neve! Eu ficava embaixo só desviando, tentando evitar que a neve me acertasse enquanto ele tentava achar o gelo. A neve tá caindo em mim, Jim! Ele ficava gritando para mim, mas a neve continuava caindo. Ainda não encontrou nada! Não dá pra parar, Dave! Se eu não encontrar uma pedra ou gelo pra enganchar, eu desço! De repente, o gelo acima de Jim desmorona. Ele não se mexia. Ele não dizia uma palavra, não respondia. Naquele momento eu sabia que precisava ser rápido. Eu vi sangue escorrendo do seu nariz, da boca e dos ouvidos. Jim, Encostei nele e ele acordou na mesma hora. Ah! Vamos subir! Ele estava fora de si. Falava em continuar. Dave, eu preciso continuar. calma, fica calmo. Fica calmo, Jim. Calma.
Nós temos que descer. Jim! Nós temos que voltar. Dave precisa encontrar um caminho seguro para descer com Jim pela montanha. Só assim ele terá alguma chance de sobreviver. E isso não será nada fácil. Até aquele ponto, eu estava só seguindo e aí eu tive que ser o líder. Eu sabia que dali em diante tudo dependia de mim. Dave começa a descer seu amigo centímetro por centímetro, Isso. tentando a todo custo protegê-lo para ele não bater o rosto na rocha. Jim, por favor, fica acordado. Jim! É um trabalho delicado e fisicamente exaustivo. Ok. Nós vamos tentar de novo. Dave precisou de quase 5 horas para levar Jim até um ponto de relativa segurança. Tá quase lá, Jim. A neve aqui é mais estável, mas Jim continua oscilando entre consciência e inconsciência. Jim, Eu não tenho nenhuma lembrança da descida. Nenhuma. E a primeira lembrança real que tenho de Dave é gritando comigo. Jim, acorda! Acorda! Acorda, Dave vai! consegue tirá-lo do poço do elevador, mas eles ainda estão a 1.700 metros do chão, no Mount Johnson. E nessa parte do percurso, eles são alvo de avalanches. Dave sabe que eles têm que encontrar algum abrigo e rápido. Eu cavei um buraco o mais depressa que pude nessa parede de 45 graus e joguei a neve para baixo. Agora que Dave já improvisou um abrigo seguro para passar a noite, ele finalmente pode avaliar os ferimentos de Jim. Essa não. Durante a queda, Jim bateu com a cabeça numa pedra e seu cérebro chacoalhou dentro do crânio. Isso causou um problema nas fibras nervosas vitais, interrompendo parte da atividade cerebral. Até seu organismo corrigir o problema, Jim ficará no mundo à parte. Agora, pela primeira vez desde o acidente, Dave percebe a gravidade da situação. Se o tempo mudasse e eu não fizesse nada, estaríamos mesmo numa enrascada. Se eu tentasse voltar sozinho pela geleira, poderia cair num buraco e deixaria Jim entregue à própria sorte. Com todas aquelas perguntas passando pela minha cabeça, eu não sabia o que fazer. A única certeza de Dave é que a sobrevivência de Jim está em suas mãos. E que a decisão errada poderá matar os dois. Essa não. Na manhã depois do acidente que Jim sofreu durante a escalada, Dave toma uma decisão. Ele vai deixar Jim para buscar ajuda. Ele sabe que a 16 quilômetros dali tem uma cabana e está confiante que haja alguém lá, talvez até um rádio. Consegue acender o fogo daí? Não vá. Eu não quero que você vá. Não me deixe. Eu tenho que ir, Jim. Eu vou buscar ajuda. Vou voltar em algumas horas. Tá. À frente de Dave há um terreno perigoso. Ele tem que atravessar a fenda da geleira. Isso é uma coisa que os alpinistas fazem com corda e em dupla. Arriscar-se sozinho é desafiar a morte. Se cair numa fenda naquela geleira, você não tem o que fazer. Você já era. A lembrança de Jim sozinho na montanha mantém Dave focado em seu objetivo. Ao deixar um parceiro naquela situação, você sabe que talvez volte e o encontre enterrado ou morto.
Eu não sabia quem eu era. Eu estava congelando. Minha testa pegava fogo, meu corpo estava gelado. Eu estava deitado lá e meu coração fazia bum, bum, bum. Todo o meu corpo fazia bum, bum, bum. Depois de horas de uma travessia difícil na neve, Dave finalmente chega à cabana. Socorro! Quando um pai e seus 2 filhos saem para esquiar na montanha, a última coisa que esperam é ficar presos numa tempestade de neve. Mas antes da última descida do dia, o pai e o filho caçula ficam perdidos na montanha gelada. Nós nunca vamos sair daqui. Eles se abrigam numa pequena caverna e as equipes de resgate não têm como encontrá-los. Sabendo que tem de encontrar uma maneira de sair daquele inferno gelado, o pai encara um difícil dilema: ficar com o filho e correr o risco de ambos morrerem naquele lugar, Aqui, ajudem! ou deixá-lo para procurar ajuda, uma escolha que nenhum pai jamais gostaria de fazer. Kartalkaya, uma conhecida estação de esqui no noroeste da Turquia. O tenente-coronel Mike Couillard está ansioso para esquiar com seus 2 filhos. Mark tem 12 anos. Eu quero fazer guerra de bola de neve. Matthew tem só 10. Eu pensei, bom, é uma ótima chance para eu e meus filhos ficarmos algum tempo juntos. Essa é uma rara folga na sua agenda de trabalho na Força Aérea Americana. Baseado em Ankara, capital turca, Mike faz parte de uma operação responsável pela proteção dos curdos no norte do Iraque, desde a Primeira Guerra do Golfo. Mary, a esposa de Mike, fica em casa cuidando da filha mais nova, Marissa. Eu pensei, muitas pessoas que conhecemos estarão lá, mas é uma coisa mais para pai e filhos. Eu vou ficar para cuidar de Marissa. Essa noite é só nossa. Mike e Matthew podem ficar juntos. E Mark pode ficar com os amigos. Vai ser um ótimo dia para pai e filhos. São 3 horas de ônibus até as pistas de esqui. O caminho atravessa as desoladas paisagens do norte de Ankara, até a estação de esqui de Kartalkaya. Algumas famílias da base aérea acompanham Mike e os meninos na viagem. Na verdade, Kartalkaya não é uma grande montanha, tem uns 2.000 metros. Nós havíamos estado lá uma vez e não exploramos totalmente o lugar, mas certamente era um bom lugar para passear com a família. Eles não esquiam há mais de 1 ano, mas agora Mike e os garotos estão novamente em ação. Mark sempre foi o mais curioso e também o mais aventureiro. Sai daí, molenga! Matthew é mais sossegado, tem um coração de ouro e se preocupa muito com as pessoas. Eles estão muito cansados, mas Matt está muito confiante e quer tentar uma descida mais difícil. Isso significa pegar 3 teleféricos diferentes até o pico. Matthew e eu estávamos juntos e Mark e seus amigos ficaram sozinhos um tempo. Meu pai disse que ele e o Matt estavam indo esquiar juntos. E foi a última vez que eu os vi naquele dia. Enquanto sobem de teleférico até o pico, o tempo começa a mudar. Nós sempre esquiamos no Colorado, onde você tem um dia bonito, ensolarado e de repente vê aquelas nuvens se formando em volta do cume da montanha. E era o que estava acontecendo. Mas eles não estão no Colorado. Sem aviso, um denso nevoeiro está chegando do Mar Negro. Os turcos chamam isso de mista. Quando esse fenômeno coincide com a formação de neve, o céu e a terra parecem se fundir em uma só vastidão branca. Encontrar o caminho nessas condições é quase impossível. Quando eles chegam ao cume, o tempo está muito pior. É como se fosse um outro planeta. A pista de esqui já não é visível. Mike decide ficar perto do teleférico. Esse é um bom plano, mas o tempo continua piorando. Estava ficando cada vez mais difícil enxergar a pista. Quase instantaneamente, o plano de Mike fracassa. O teleférico não é aqui! Eu acho que ele tá ali. Nós chegamos à conclusão que o melhor seria parar e tentar seguir em outra direção.
Mike decide não descer de esqui e fazer tudo da forma mais segura. Então volta para encontrar o teleférico. Eu continuei achando que chegaríamos ao topo da montanha, olharíamos para baixo e veríamos a estação, o hotel, veríamos tudo lá embaixo, mas só encontramos uma outra encosta bem à nossa frente. Pai, a gente se perdeu? Contornar a encosta não os levou a lugar algum. Relutantemente, Mike toma a decisão de dar a volta e continuar descendo a montanha. Eu estava muito preocupado com o horário. Naquele momento já devia ser entre 3:30 e 4 horas, então o sol estaria começando a se pôr e eu sabia que logo estaria anoitecendo. Completamente desorientado, Mike conduz seu filho pelo outro lado da montanha, mas eles estão se distanciando da estação, em direção a uma vasta imensidão gelada. Pai, tá tudo bem? Está tudo bem! Estou bem! Na estação, o ônibus para Ankara está pronto para partir, mas Mark não vê seu pai e seu irmão desde que eles partiram para o pico. Você viu meu pai? Quando eu cheguei ao ônibus, meu pai e meu irmão não estavam lá. Você viu meu pai? Foi então que imaginei, o ônibus vai ter que esperar um minuto, eles já vão aparecer. Mas Mike e Matthew não aparecem para pegar o ônibus. Vamos, Matt! Continue, vamos lá! Matthew e seu pai caminham muitos quilômetros. Matthew só tem 10 anos, está gelado e totalmente exausto. Não dava para enxergar nada e a temperatura caía a cada minuto. Eu não podia acreditar que eu mesmo havia nos colocado naquela situação. Pouco antes, eu estava curtindo ótimos momentos esquiando ao sol e, em seguida, estava enfrentando aquela situação terrível. Nós estávamos andando no escuro e não estávamos ainda nem perto do lugar onde tomaríamos o ônibus. Quando a última luz do dia desaparece, a temperatura cai muito. A hipotermia é um risco real. Eles têm que ficar fora da nevasca. Sem sinal de seu pai e seu irmão, Mark está à beira do pânico. No momento que o ônibus partiu, eu soube que havia alguma coisa muito errada. Eu não sabia se iria vê-los novamente. Em Ankara, Mary, esposa de Mike, está esperando que Mike e os meninos voltem para casa. Alô? Alô, Mary, é a Wanda. A Major Wanda Villers, colega de Mike, está na estação com Mark. Ela esperou o máximo possível para fazer essa chamada. Minha amiga Wanda estava ao telefone dizendo que Mike e Matthew não tinham descido a montanha. Já pedi para as buscas começarem. Fiquei muito preocupada. Ela disse que havia uma nevasca e eu sabia que aquilo era problema e... eu não queria nem ouvir. Depois de 7 horas caminhando pela neve, Matthew está totalmente exausto. Ele não consegue dar mais nenhum passo. Ele estava sem forças e eu não podia carregá-lo. Tinha que decidir, então nós paramos. Felizmente, Mike tem treinamento de sobrevivência, por isso sabe construir um abrigo. Peguei meus esquis e usei galhos para trançar. Coloquei nossos bastões de esqui e alguns galhos em volta da árvore e fiz uma espécie de telhado. A maior parte do seu calor corporal pode ser perdida apenas com contato com o chão gelado, então era muito importante fazer uma camada de galhos de pinho embaixo de nós. Mas passar a noite numa terrível nevasca com seu filho de 10 anos é bem diferente de um treinamento. Naquela hora eu me senti muito culpado e pensava na gravidade da situação. Nós queríamos nos divertir e agora estávamos lutando pela sobrevivência. Apesar das condições do tempo, os funcionários da estação começam a procurar Mike e Matthew. Mark está desesperado por alguma notícia. Eu ficava olhando pela janela e quase podia ver os dois descendo a montanha. Havia os alto-falantes tocando música popular turca em todas as pistas de esqui e eu esperava que meu pai e meu irmão ouvissem e achassem o caminho de volta para o hotel. Mas Mike e Matthew estão muito longe da estação e não ouvem nada. Já era tarde da noite e eu ficava pensando, como será que a Mary recebeu a notícia de que nós não tínhamos voltado?
Então fiquei formulando um plano, pensando no que faria no dia seguinte, porque eu tinha que tirar a gente daquela encrenca.